Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se levou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e nelas não há espírito. Vaidade são obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. E por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. E por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas eriçadas. Preparai contra elas nações, os reis da Média e os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas. Desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos.
Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como o chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim, a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra? Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações? O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos e não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. Porque o seu destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia e sobre os seus poderosos, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitães, e os seus magistrados e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias o profeta mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia.
E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias.